Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de lhe convidar para um texto da Bíblia. Texto da Bíblia Sagrada, localizado no livro de Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1. Glória a Deus. Marcos, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Esta é a palavra do nosso Deus. A palavra a qual o Senhor tem colocado em nosso coração é a respeito de 4 tipos de pessoas na igreja. E na medida que nós formos citando essas pessoas, que eu e você possamos estar analisando e olhando para as nossas vidas, para ver qual delas nós vamos nos identificar. E quando identificarmos, né, que nós podemos, se for necessário, mudar algumas atitudes das nossas vidas, mudar alguns comportamentos, para que nós não possamos ser, né, esse tipo de pessoa talvez que não agrada a Deus. Então nós vamos ver 4 tipos de pessoas na igreja. Nós sabemos que a igreja, ela é composta
né, por pessoas imperfeitas. Nós sabemos que todos nós estamos ainda em um corpo corruptível, somos falhos, erramos, pecamos, transgredimos, sabemos que somos tão frágeis que somos chamados de vasos de barro, e que por conta disso, né, há uma necessidade de uma vigilância para que nós possamos vigiar e procurar errar menos e acertar mais. Então, mas nós entendemos que somos seres humanos falhos, transgressores, pecadores, tendenciosos a errar, a falhar, mas não é por conta disso que eu vou me contentar com isso, me conformar. Não, eu não posso. Muitas das vezes usamos um pretexto, né? Até um vício de linguagem que dizemos: Deus sabe, Deus me conhece, Ele sabe que eu sou pecador, eu sou falho, a carne é fraca. Mas se nós vivemos usando essas palavras, sendo umas palavras justificativas, na maioria das vezes, nós nunca vamos melhorar, nós nunca vamos mudar. E o Evangelho, ele produz uma mudança de vida em nossas vidas. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, né? E aí Paulo vai falar em Efésios 4:22, em relação ao trato passado, à antiga vida, né? Que vocês possam despojar do velho homem, e que vocês possam renovar, né, um novo homem. Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, e assim sucessivamente. Então nós precisamos entender que o Evangelho, ele transforma, e que ele nos dá um alvo, que é Cristo. E esse alvo que é Cristo, quando nós vamos caminhando, olhando para Ele, e cada vez mais que vamos se aproximando dEle, a nossa vida, a tendência é melhorar, a tendência é se aperfeiçoar. Foi por isso que Ele deu líderes à igreja, é por isso que tem pastores, é por isso que tem profetas, é por isso que tem evangelistas, é por isso que tem doutores, né? Porque Paulo vai dizer em Efésios 4, 11 e 12, ele deu uns para ir, para apóstolos, para evangelistas, para pastores, para doutores, para profetas. O 12 ele vai dizer, querendo o aperfeiçoamento. Então, nós podemos ver na palavra que o Senhor, Ele não quer que nós venhamos se conformar, vivendo uma vida medíocre, uma vida conformada no erro. Sempre quando errar, dizer, eu sou fraco, Deus me conhece. Deus nos conhece sim, Ele sabe que nós temos condição de buscarmos força nele para melhorarmos de vida, para termos novos hábitos, novos comportamentos para a glória de Deus. Então, mesmo nós sabendo dessa nossa fragilidade, nós não podemos nos conformar em viver uma vida sempre no erro, sempre falhando, sempre transgredindo. Quando eu tropeço em uma pedra que eu não sabia que ali estava, é uma coisa, mas quando eu sempre tropeço na mesma pedra, eu sabendo que ali tem aquela pedra, isso aí já não é normal, né? Então eu preciso entender essa parte introdutória da mensagem, para que eu possa compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco esta noite. Então eu quero nesta noite já entrar aqui no texto que nós fizemos a leitura, e nesse texto de Marcos 2, né, Lucas 5 também, do 18 ao 36, vai nos contar essa história. Mateus capítulo 9, versículo 1 ao 8, também vai nos narrar a história do paralítico de Cafarnaum. Nesse texto aqui nós vamos encontrar essas pessoas que eu falei, diferentes, né, que podemos ver na igreja.
Aí a pergunta reflexiva que para nós refletirmos qual dessas pessoas me identifica? E no final desta mensagem eu vou, perceber qual delas eu me identifiquei. E se for a que eu me identifiquei que vai precisar de uma mudança, que nós possamos mudar. E se for a que é a correta, que eu possa pedir ao Senhor Jesus para que Ele possa continuar me ajudando. Então eu te convido para o texto sagrado. O versículo que nós lemos, dos versículos que nós lemos, os 12 primeiros versículos de Marcos 2, o versículo 3 vai nos dizer assim: vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. O versículo 3, que nós lemos, vai nos falar, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Aqui nós já temos 2 tipos de pessoas na igreja: um paralítico e os 4 homens que levaram aquele paralítico. O versículo 6 vai nos dizer assim: e estavam ali assentados alguns dos escribas. Quando Mateus e Lucas vai escrever, ele vai acrescentar fariseus e doutores da lei. Então nós vamos colocar esse grupo em um tipo de pessoas na igreja: doutores, fariseus e escribas. Terceiro tipo de pessoas na igreja, terceiro grupo de pessoas na igreja. O quarto nós vamos encontrar, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Então nós vamos encontrar aqui o quarto tipo de pessoas que nós encontramos na igreja. Nós vamos encontrar o primeiro, que é o paralítico, representado pelo paralítico. Nós vamos encontrar o segundo, são aqueles que carregam o doente, que são os 4 homens. Nós vamos encontrar o terceiro, que são os que criticam, representado pelos doutores, fariseus e escribas. E nós vamos encontrar os que assistem, que são representados pela multidão. Louvado seja Deus. Então são esses 4 tipos de pessoas que nós vamos meditar esta noite, para que o Espírito Santo de Deus ele possa falar aos nossos corações e nós viemos identificar, para que possamos ter uma mudança de vida para a glória de Deus, porque essa transformação do Senhor nas nossas vidas é de glória em glória. Ontem eu errei, hoje eu já consertei o que eu errei hoje, amanhã eu não posso mais errar, e assim sucessivamente eu vou mudando, melhorando, até chegar o dia perfeito, que é o dia em que eu vou me encontrar com o Senhor no arrebatamento, e eu vou ter meu corpo transformado em um corpo incorruptível para a glória de Deus. Mas enquanto eu estiver aqui nesta terra, eu tenho um alvo, e o meu alvo é melhorar a cada dia, me aperfeiçoar, para que eu possa seguir o meu exemplo, que é Cristo Jesus. Nós vamos para o primeiro. O primeiro vai nos falar dos doentes. Há um grupo, há esse tipo de pessoas na igreja: os doentes, representado pelo paralítico. Aleluia. Mas eu quero nesta noite dizer para você, que talvez quando eu citei, talvez veio logo na sua mente: eu sou esse tipo de pessoa. Você reconheceu, não se preocupe. Por quê? Porque na igreja é o melhor lugar para você estar, porque a igreja é lugar de cura. Como eu vou saber se eu sou doente, se eu estou doente? Como eu vou identificar se eu estou doente? Nós vamos identificar uma doença, falando fisicamente, quando nós vamos olhar para os sintomas da doença, o que nós estamos sentindo.
E assim também é no espiritual. Nós vamos olhar para os sintomas. E quando nós olharmos para os sintomas, logo nós vamos identificar se nós estamos doentes ou não. Ou se eu me encaixo, me identifico nesse primeiro grupo de pessoas, nesse primeiro tipo de pessoas dentro da igreja. Bendito é o nome do Senhor. Um dos primeiros sintomas que um doente ele apresenta é a sua falta de apetite. Quando alguém está enfermo, logo passa a vontade de se alimentar, de comer. Logo ele não sente fome. Bendito é o nome do Senhor. Logo, um prato de comida ou outro alimento não é lhe agradável aos seus olhos. Bendito é o nome do Senhor. Logo ele rejeita aquele alimento. Então logo ele fica com falta de apetite. Então é um dos primeiros sintomas quando alguém está doente. Bendito é o nome do Senhor. Então já quero aqui trazer, que eu quero encerrar bem rápido esta live esta noite, para uma aplicação prática em nossas vidas. E eu quero lhe perguntar, e eu quero lhe confrontar essa noite: será que você perdeu o seu apetite espiritual? Será que quando você pega uma Bíblia dessa, será que você tem prazer, como o salmista disse no Salmo 1, versículo 2, e nela medita de dia e de noite, porque ele tem o seu prazer na lei do Senhor? Será que quando eu pego a Bíblia Sagrada para ler, bendito é o nome do Eterno, será que eu sinto prazer? Será que eu sinto gozo? Será que eu sinto alegria? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se eu perceber que eu não estou tendo apetite espiritual, se eu não estou tendo fome desta palavra, deste alimento, bendito é o nome do Senhor, então se eu identificar isso aí, eu preciso ficar atento. Por quê? Porque uma enfermidade espiritual pode estar batendo na minha porta. Bendito é o nome do Senhor. Se eu começar a perder o apetite espiritual, se eu começar a perder a fome pela palavra de Deus, eu preciso ficar atento, vigiar, dobrar a vigilância. Por quê? Porque uma doença espiritual está se aproximando. Bendito é o nome do Senhor. Mas nesta noite o Senhor colocou esta palavra no meu coração, e Ele te trouxe aqui para você assistir esta live, para você ouvir esta palavra. Por quê? Porque Deus tem livramento para a tua vida. Essa enfermidade espiritual não vai chegar na tua vida. Essa palavra é uma palavra de livramento de Deus. Esta noite o Senhor, através da sua palavra e através do sangue do seu Filho na cruz do Calvário, Ele vai repreender toda enfermidade espiritual. E se alguém me ouve esta noite, se está se identificando com esse primeiro tipo de pessoas, os doentes que estão na igreja, se prepara, porque hoje tem cura para a tua vida. Hoje o Senhor restaura a tua saúde espiritual. Aleluia. Oh, aleluia. Segundo sintoma que vai apresentar um doente é a falta de disposição. A pessoa fica mole, a pessoa fica indisposta, a pessoa fica sem coragem, a pessoa fica para baixo, fica indisposta. Então é o segundo sintomas que vai apresentar alguém que está enfermo, alguém que está doente. Na vida espiritual é a mesma maneira. Se eu estou me sentindo indisposto para as coisas de Deus, se eu não me sinto mais aquela alegria, aquele prazer, bendito é o nome do Senhor, de servir a Deus, eu preciso ficar em estado de alerta. A enfermidade espiritual, a doença espiritual está batendo na minha porta, querendo entrar, e não deixe essa enfermidade chegar na tua vida. Você que tem percebido, que tem perdido o apetite, que não tem meditado na palavra, que não tem sentido fome desta palavra, você que tem percebido essa indisponibilidade,
vontade, essa falta de disposição, essa falta de coragem espiritual, perdendo o prazer de orar, perdendo o prazer de louvar, perdendo o prazer de estudar a palavra, perdendo o prazer de ensaiar para apresentar algo ao Senhor da melhor forma, da excelência. Bendito é o nome do Senhor, que você possa esta noite ser confrontado por Deus e sentir amado por Deus, porque Ele nos corrige, porque Ele nos ama, e Ele não quer que eu e você venhamos chegar a um estado de enfermidade espiritual. Ele não te quer doente dentro de uma igreja, Ele te quer sadio, Ele te quer sarado, Ele te quer posicionado, pronto para você ser usado por Ele. Alai, sorrei, achandará. Quantas pessoas estão doentes no nosso meio? Quantas pessoas estão doentes na alma? Quantas pessoas estão amarguradas, com ressentimento? Quantas pessoas se encontram feridas? Quantas pessoas que fazem parte do mesmo departamento e não se falam? Quantas pessoas fazem parte da mesma igreja e não se cumprimentam? Quantas pessoas se encontram enfermas, mas esta noite o Senhor tem bálsamo para a tua vida. Esta noite o Senhor tem cura para a tua vida. Esta noite o Senhor tem bênção para a tua vida. Você não vai ficar como você chegou. Deus, Ele vai te curar espiritualmente. Você será uma pessoa que vai gozar de saúde espiritual. Aleluia. Receba a cura espiritual na tua vida esta hora. Receba no nome do Senhor Jesus. Seja visitado por Deus agora, que Ele possa descer agora na tua vida, na tua casa, te tocar, repreender toda enfermidade espiritual em nome do Senhor Jesus. Se for para liberar perdão, libera. Se for para perdoar, perdoa. Abraça, se alegra, suporta, ama, mas desfruta de uma vida espiritual sadia. Oh, aleluia. Meus irmãos, não tem coisa pior do que você viver como crente doente. Tudo se magoa, tudo lhe ofende. E tem outra coisa, não tem apetite, vem para os cultos como uma coisa rotineira, vem para os trabalhos como se fosse obrigado, sem aquele prazer, sem aquela vontade, sem aquele gosto. Opa, hoje é terça-feira, na minha congregação tem culto de doutrina, eu já amanheço o dia já ali, consagrando a minha vida a Deus. Senhor, fala ao meu coração, Senhor, abençoa o meu pastor, abençoa o meu dirigente, coloca uma palavra no coração dele, uma palavra que eu estou precisando ouvir. A pessoa que tem prazer de servir a Deus, meu querido, ele passa o dia meditando na palavra. Bendito é o nome do Senhor. Ele escreve um versículo na mão, se não pode estar lendo a Bíblia durante o dia, ele coloca um louvor, ele fica pensando na palavra, porque ele tem saúde. Se você tem se encontrado amargurado dentro de uma igreja, que você possa usar esses dias para você refletir na tua vida, e que o Senhor possa te tratar, e quando você retornar para a congregação ou para a sua igreja, que você possa ir com saúde, para que você possa se juntar ao exército, para ir em busca das ovelhas perdidas. Aleluia. Quantas pessoas se encontram enfermas, doentes no nosso meio? Quantas pessoas não se alegram mais? Quantas pessoas não estão mais ali servindo a Deus como servia, porque a enfermidade espiritual chegou? Será que eu me encontro doente? Então esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo são aqueles que carregam os doentes, são aqueles que transportam os doentes, são aqueles que se preocupam com os demais, são aqueles que
não passa por uma pessoa necessitada e faz de conta que nada está acontecendo. Bendito é o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós nunca podemos se esquecer de onde nós saímos, nós nunca podemos se esquecer que um dia era eu que estava precisando de ajuda, eu nunca posso me esquecer que um dia era eu que estava caído, eu nunca posso me esquecer que um dia era eu que se encontrava distanciado de Deus, precisando de alguém para me apresentar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós somos tentados a desprezar as pessoas que estão à nossa volta sem Deus, mas eu quero te chamar a tua atenção esta noite, que eu e você, se não éramos assim, mas que possamos passar a ser, como irmão, pessoas que carregam outras pessoas em direção à cura, pessoas que passamos pela situação e não fazemos de conta que nada está acontecendo. Você tem um colega de trabalho, você tem um colega na sua casa, você tem um colega na sua rua, você sabe que ele está passando uma situação, chegue junto dele, procure orientar ele, procure apresentar Cristo para ele, procure orar com ele, não faça de conta que nada está acontecendo, seja um agente de cura nesta geração. Aleluia. Não espere pelo pastor, não espere pelo dirigente, não espere pelo obreiro, não espere pela irmã do ciclo de oração. Você pode ser um agente de cura nesta terra. Deus quer te usar também nesta terra. Talvez o teu vizinho que convive com você todos os dias, passa por você todos os dias e espera uma palavra de Deus que saia da tua boca e ainda não aconteceu. Então que eu e você possamos se enquadrar, entrar nessas características desse segundo tipo de pessoas dentro da igreja, que são aqueles que carregam os demais para Cristo, que levam os demais para Cristo. Quantas pessoas tu tem levado para Cristo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o segundo tipo de pessoas na igreja são aqueles que carregam os doentes, representado pelos 4 homens. Aqueles 4 homens, eles vão ali passar, vão ver uma multidão dentro da casa e fora da casa, mas eles vão perceber que vai ter alguém ali, em cima de uma cama, paralítico, impossibilitado. Louvado seja Deus. Com certeza, aquele homem, ele foi transportado por outras pessoas até ali, mas dali a pessoa soltaram e ele ficou ali. Talvez nos olhos dele brilhava o desejo, a vontade de querer ir até Jesus, porque ele talvez estava ouvindo as pessoas falar, comentar esse homem que está aí dentro. Ele curou, ele libertou, ele salvou, ele restaurou, ele colocou alguém de pé que estava caído, ele fez assim, ele operou, ele transformou, ele tem poder. Então aquele paralítico que estava sentado, ele sempre com certeza ouviu essas pessoas, mas não tinha quem pudesse levar ele até Jesus. Mas aqueles 4 homens vão passar por ele e não vão fazer de conta que nada estava acontecendo. Chega da igreja passar, a igreja que eu falo é eu e é você, chega eu e você passarmos por pessoas que estão jogadas na rua, caídas na rua, e fazer de conta que nada está acontecendo. Você é igreja, eu sou igreja, e essa responsabilidade é minha e é sua. Deus nos entregou o ministério da reconciliação. Ei, na minha boca, na tua boca, tem a palavra de Deus, uma palavra temperada. Deus, o profeta Isaías vai dizer que o Senhor desperta ele todas as manhãs, Isaías 50, versículo 4, e ele me deu uma língua erudita, para que a todo momento, em qualquer tempo, eu venha ter uma boa palavra alcançada ao aflito. Então que eu e você possamos saber desta nossa responsabilidade. Aleluia. Será que você tem sido esse tipo de pessoa na igreja? Será que você tem sido? Será que você, quando percebe um membro, um congregado,
Será que você, quando percebe que ele não está bem, será que você chega para essa pessoa e pergunta como você está, o que você precisa? Ou será que você faz de conta que nada está acontecendo? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Será que você é esse tipo de pessoas que vê uma situação e chega para a liderança: ó, rapaz, a situação é assim, a situação está assim, chegue junto lá, dê uma força? Será que você é alguém que está promovendo ajuda? Será que você é alguém que está promovendo a paz do reino? Ou será que você é alguém que sempre está difamando, sempre está fofocando? Será que você é alguém que sempre está espalhando fuxico? Será que você é alguém que sempre está preocupado com o que vai acontecer para sair falando no outro dia? Mas que eu e você não possamos ser pessoas assim, mas que eu e você possamos ser como esses 4 homens, que quando passar por alguém caído na rua, não faça de conta que ninguém viu, que nada aconteceu, siga a sua vida, não faça isso. Bendito é o nome do Senhor. Deus quer te usar nesta terra, não se preocupe, não é você quem vai fazer, é Deus quem vai fazer, mas é através da tua vida. Aleluia. Hoje pela manhã, eu estava numa correria, resolvendo os assuntos particulares, e quando eu fui saindo da sede, para pegar a moto, eu me encontrei com um rapaz esse que anos a gente cuidou, né, no período da casa de recuperação, e que ele estava preso, e ele saiu do presídio hoje ou foi ontem, e quando eu ia saindo da igreja, eu ia pegando a moto, ele me aborda, né? E pede ali uma passagem para uma determinada localidade, para ir até a casa da sua irmã, para pegar o seu documento, para ir para o fórum, para colocar a tornozeleira que ele ia ficar usando. E eu quase não dava atenção a ele, eu quase, não, estou avexado, eu preciso ir, eu tenho que ir, eu estou atrasado, eu tenho isso para fazer. E ele ficou ali parado, e eu olhei, eu disse: eu não posso fazer de conta que eu não estou vendo essa pessoa, eu não posso fazer de conta, eu tenho condição de tirar 3, 4 reais do meu bolso, pagar a sua passagem, eu tenho condição de fazer algo, de colocar na moto, colocar no carro e deixar. Eu não posso viver aqui nessa terra como as pessoas das trevas vivem, que só faz o bem a quem faz o bem a eles. Eu sou luz, eu sou sal, eu sou seguidor de Cristo, eu sou discípulo de Cristo, eu sou filho de Deus. E os filhos de Deus, os seguidores de Cristo, os crentes em Jesus Cristo, eles têm que viver uma vida diferente. Nós não podemos passar por alguém que chega na nossa porta pedindo uma prato de comida, pedindo um alimento, e nós com o alimento na panela, com a comida na panela, e negar e dizer que não tem. Tenha cuidado, você é luz, você é sal, não faça de conta que nada está acontecendo, porque quando eu e você ajudamos o pobre, o necessitado, diz a Bíblia, que nós estamos fazendo é como se fosse para o Senhor. Aleluia. Terceiro tipo de pessoas dentro da igreja: os que criticam. Aqueles 4 homens pegam aquele paralítico, transporta até Jesus por cima do telhado, eles se esforçam, eles dão um jeito, não desistem das pessoas, daquele homem, fazem todo aquele esforço, leva até Jesus, coloca diante de Jesus por cima do telhado. Jesus olha para a atitude daqueles 4 homens e vê a fé que tem neles. Jesus viu o que muitas pessoas não viu. Jesus viu que aqueles homens estavam acreditando sim na possibilidade da cura daquele paralítico, e Jesus vai olhar para ele, vendo a fé deles, vai olhar para o paralítico e vai dizer: filho, perdoados estão os teus pecados. Mas ali naquela casa se encontrava o terceiro tipo de pessoas que tem dentro da nossa igreja. São os críticos de plantão, são as pessoas que sentam nos primeiros lugares, mas não é para aprender não, é para criticar, é para condenar. Vá se converter se você é um crítico desse. Bendito é o nome do Senhor. A nossa igreja infelizmente está cheia desses críticos. Para incentivar são poucos, para apoiar são pouquíssimos, para abençoar são poucos. Bendito é o nome do Senhor. Mas para criticar, para desanimar, para colocar para baixo, tem muitos.
eu glorifico a Deus, eu exalto a Deus, porque eu tenho encontrado no nosso meio, ainda que seja pouco, contado a dedo, mas eu tenho encontrado pessoas que têm me incentivado no meu ministério. Eu glorifico a Deus pela liderança que eu tenho. Eu glorifico a Deus pelos homens de Deus que estão na minha cobertura espiritual. Eu glorifico a Deus porque no meio da multidão, mas ainda tem pessoas que acreditam, que investem, que dão crédito. Bendito é o nome do Senhor. Mas sempre vai ter esses críticos aqui. Esses homens aqui, se você vinha comigo, o versículo 6 vai dizer que eles estavam assentados. Enquanto eles estavam assentados criticando quem é esse que pode perdoar pecado, bendito é o nome do Senhor. Enquanto eles estavam ali assentados criticando, aqueles 4 homens estavam se esforçando para que aquele paralítico recebesse a sua bênção. Enquanto tem muita gente aí trabalhando, procurando levar pessoas para Jesus, evangelizando e de porta em porta, fazendo culto campal, fazendo cruzada, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas aí criticando, tem pessoas aí, não sei para que isso, no meio desta pandemia, aonde nós não estamos podendo se reunir nas igrejas para cultuar a Deus, estamos usando a rede social para gravar a palavra, para gravar uma live, para transmitir, e está cheio de crítico de plantão. Eu não sei para que isso, eu não sei para que isso. É para levar a vida para quem não tem vida. Seu crítico, seu incrédulo, se converta, saia dessa cadeira da crítica e venha se levantar, arregaçar as mangas, se juntar a nós para ganharmos vida para Jesus, para promovermos a expansão do reino de Deus. A nossa igreja hoje está apagada, a denominação, por conta dessas coisas. Se uma igreja tiver 20 pessoas unidas, vale por 100 desunidas. Se uma igreja tiver 10 pessoas que dê as mãos, estiver ali no mesmo propósito, unidos pela mesma causa, ele vale por mais de 20, 30, 40 pessoas. Mas o que tem acontecido é que no meio da nossa igreja, da denominação, tem a divisão, tem os grupos, eu vou com esse, eu não vou com esse. Isso não é novo, é desde a igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, porque esse fala baixo, esse grita muito, esse você não precisa ser de ninguém, você tem que ser de Cristo. Eu preciso suportar uns aos outros, mas eu preciso entender que nós temos comunhão uns com os outros, ou seja, nós desfrutamos do mesmo objetivo, nós temos o mesmo alvo, que é Cristo. Nós trabalhamos para a mesma causa, estamos empenhados na mesma causa, e a causa é nobre, é a causa de Cristo, é o interesse de Cristo. Será que eu tenho me identificado com esse terceiro tipo de pessoa? Será que eu sou esse crítico? Quando eu vejo alguém se levantar para fazer algo, será que eu logo critico? Isso aí é para aparecer, não precisava disso. Será que eu sou esse tipo de pessoas? E eu quero falar, me direcionar a você que tem sido criticado. Não deixe de fazer. Não faça para receber elogios, mas também não deixe de fazer porque foi criticado. Faça porque Deus mandou você fazer, para a glória de Deus. Vou contar esse testemunho que entra aqui na mensagem. Alguns dias atrás, o Senhor, Ele nos direcionou, nesse período de pandemia, estamos gravando, reflexões diárias, como a maioria dos irmãos que estão me ouvindo agora sabem, me acompanham. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E nessas reflexões diárias, pela manhã, o Senhor tem nos dado uma palavra, uma reflexão. Não é que eu sei, não sei de nada, é de Deus. E isso eu tenho feito com muito zelo, com muito amor. Tenho procurado me aperfeiçoar, melhorar, tenho investido. E tudo isso é para o reino, é para o nome do Senhor ser glorificado e vidas ser alcançadas. Pessoas têm contado testemunho.
Pessoas que quando eu atraso no horário de postar o vídeo, a pessoa já manda mensagem para mim: Pai do Senhor, varão, cadê a mensagem? Estou aguardando pela reflexão. Isso é para a glória de Deus. Outras pessoas que testemunharam que Deus falou, Deus deu orientação, Deus deu direção, são palavras de Deus. Eu sou só o canal, você também pode ser esse canal. Em vez de você pegar a sua rede social e estar aí publicando o que não é louvável, em vez de você estar aí seguindo quem não é para seguir, que você possa estar usando como ferramenta de Deus para estar abençoando as vidas. Mas tem aqueles que apoiam, tem aqueles que incentivam, tem aqueles que chegam junto: olha, continue meu filho, você tem futuro, continue, Deus está te usando para a glória de Deus. Mas também tem uns críticos que eu sei que tem aqueles que andam falando que não deve, tem aqueles que estão aí, isso aí não precisa não, isso aí é para aparecer. Mas eu não vou parar por conta disso, eu vou continuar, porque eu sei que o nome do Senhor está sendo glorificado e vidas têm sido alcançadas para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, meu filho, eu quero te dizer uma coisa: não deixe de fazer por conta dos críticos, e nem queira fazer por conta dos elogios, mas faça porque Deus mandou você fazer. Façamos tudo para a glória de Deus. Então que eu e você não possamos ser do terceiro tipo de pessoa da igreja, dos críticos que senta nos primeiros lugares, cruza as pernas, fecha a cara e fica criticando. Quantas pessoas, meus irmãos, não acreditavam em Saulo, quantas pessoas duvidaram de Saulo, mas Deus levantou um Barnabé, pegou na mão de Saulo e disse: eu acredito na tua chamada, eu acredito no teu ministério, eu acredito na tua vida, eu vejo Deus na tua vida, tu tem futuro. E olha onde foi que Deus colocou Paulo para a glória de Deus. Mas Deus está levantando Barnabé nesta geração, Deus está levantando homens e mulheres que vão acreditar nas pessoas, vão incentivar as pessoas, vão encorajar as pessoas, e Deus vai levantar uma geração poderosa. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus: Deus vai levantar pais espirituais, Deus vai levantar pai, homem e mulher de Deus para cuidar de você, para cuidar da minha vida, porque Deus está contemplando tudo. Oh, aleluia. Quarto e último tipo de pessoas, para nós encerrar, são aqueles que assistem, representado pela multidão, os espectadores, os da multidão, os que ficam à parte, os que ficam neutros, os que só estão presentes, mas são ausentes, os que ninguém pode contar porque nunca pode ajudar. Eu espero que você não esteja nessa classe. Se tiver, que você possa mudar e que você possa entrar para a segunda classe, que é a classe dos que carregam, dos que ajudam, dos que incentivam. Esses daqui são representados pela multidão. Tem uma coisa: o que é que essa multidão estava ali? Estava na expectativa, estava criticando também. Tinha crítico no meio da multidão, tinha aqueles que estavam duvidando também tinha aqueles que estavam necessitando. Mas uma das coisas que aquela multidão estava fazendo era atrapalhando aquele paralítico de chegar até Jesus. Tem pessoas no nosso meio, irmãos, que elas nem fazem e nem quer que ninguém faça. Isso é uma praga, é uma peste no nosso meio. Tem pessoas na nossa igreja, no nosso meio, que tem impedido de pessoas permanecer na igreja. Existem pessoas que não estão se congregando hoje por conta de crentes que nem fazem e nem quer que ninguém faça. Mas o sangue de Jesus tem poder. Deus vai te pegar, Deus vai te cobrar. Não seja uma pedra de escândalo, não, seja alguém que ajude. Tem pessoas aí que, em vez de chegar junto do dirigente, estou com você, estamos aqui para ajudar.
faz é atrapalhar, forma grupo, levanta contra. O sangue de Jesus tem poder, esse espírito de rebeldia do nosso meio. Deus vai levantar pessoas cooperadores. O evangelho, ele conta com cooperador, pessoas que cooperam, pessoas que ajudam, e não com competidores. Não é porque não era o que eu queria, então eu não vou fazer. Vá se converter, rapaz, em nome do Senhor Jesus. Eu só fazia alguma coisa quando era fulano de tal, quando era cicrano. Faça por Jesus, não faça para o homem. Mas não seja uma pessoa morta dentro da igreja, seja uma pessoa ativa. Busque a unção de Deus que te capacita. Se coloque nos pés do Senhor e diga para Ele: Senhor, eu sou homem de lábios impuros, bendito é o nome do Senhor. Mas diga quando Ele te tocar: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que eu sou esse quarto tipo de pessoa? Só os que assistem, que eu estou ali, tanto faz como tanto fez, frequento uma vez na semana, 2 vezes no mês, tanto faz. Se eu for, tudo bem; se eu não for, tudo bem também. Ninguém paga minhas contas, ninguém deve se preocupar com a minha vida. Eu quero dizer para você, se você pensa assim, que você está com o seu pensamento equivocado. Há alguém que vai prestar conta da tua vida. Há alguém que Deus levantou nesta terra para ser tua autoridade espiritual sobre a tua vida. Há alguém que Deus levantou que ora pela tua vida. Há alguém que Deus levantou que se consagra pela tua vida. Há alguém que Deus levantou que está intercedendo enquanto tu dorme, muitas das vezes, pela tua vida, para o diabo não te ceifar, para o diabo não destruir a tua família. Há alguém que está ali de plantão 24 horas, para qualquer momento do dia que tu ligar, que tu precisar, vai ter alguém para te atender, para te dar assistência espiritual. Bendito é o nome do Senhor. Então que eu e você não possamos ser pessoas, irmãos, que só estamos ali assistindo, só estamos de corpo presente, mas não servimos de nada. Bendito é o nome do Senhor. Se muitas das vezes, irmãos, eu sei que não podemos, nem todo mundo vai poder fazer um evangelismo, mas nós podemos orar, podemos incentivar. Eu sei que todo mundo pode fazer um mutirão, trabalhar no mutirão numa igreja, mas nós podemos ofertar um lanche. Ou seja, de alguma forma nós precisamos, tem condição de sermos ativos na obra do Senhor. Na obra do Senhor tem trabalho para todo mundo, tem espaço para todo mundo, mas que eu e você não possamos fazer parte desse quarto tipo de pessoas que somente assistem e que estão impedindo das pessoas de chegarem a Cristo. Não seja essas pessoas que atrapalham os outros de chegar a Cristo, mas que eu e você possamos entrar no segundo tipo de pessoas da igreja, que são os que transportam os doentes até Jesus, que são os que carregam as pessoas até Jesus. Que nós possamos ser essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Desses 4 tipos de pessoas, qual identifica? Faça uma análise, seja sincero com você mesmo esta noite. Que Deus em Cristo te abençoe, te proteja e te guarde em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui louvar a Deus por essa oportunidade e pela essa rica palavra que Ele tem nos dado. Sou muito grato a Deus por ter você aqui comigo esta noite. Quero louvar a Deus por cada família aqui representada. Quero mandar um abraço a todos vocês. Sintam-se abraçados por mim, por minha família. Muito obrigado de coração. Você que tem nos acompanhado nas terças, nos domingos, você que tem compartilhado